Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Grande abraço para você que está ligado com a gente. Hoje é quarta-feira, 15 de setembro de 2021. De imediato vamos às manchetes do programa de hoje. Brasil tem 21 milhões de casos e 580,7 mil mortes pela Covid-19. Reabertas inscrições do Enem para isentos ausentes no exame de 2020. Tolentino diz não ter relação com Fibbank e é desmentido na CPI. Fiocruz volta a entregar doses da vacina contra a Covid-19. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal do Brasil, que está começando. E o total de pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus chegou a 21.019.830. Em 24 horas, as autoridades de saúde confirmaram 13.406 diagnósticos positivos. Ainda há 323.616 casos em acompanhamento. A soma de brasileiros que perderam a vida para a pandemia alcançou 587.797 pessoas. Entre segunda e terça-feira, foram registradas 731 mortes por causa da doença. Ainda há 3.386 mortes em investigação. O número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 chegou a 21.108.417. Isso corresponde a 95,7% das pessoas infectadas no Brasil desde o início da pandemia. No topo do ranking de mortes por estado estão São Paulo, mais de 147 mil, Rio de Janeiro, mais de 64 mil, Minas Gerais, mais de 53 mil, Paraná, mais de 38 mil e Rio Grande do Sul, mais de 34 mil. Na parte de baixo da lista estão Acre, 1816, Amapá, 1963, Roraima, 1971, Tocantins, 3.719 e Sergipe, 6.003. Até o início da noite de ontem, o painel de vacinação do Ministério da Saúde não possuía novas atualizações. Até a terça-feira, o sistema marcava 212,8 milhões de doses aplicadas, sendo 138,6 milhões da primeira dose e 74,1 milhões da segunda dose. Nas últimas 24 horas foram aplicadas 1,9 doses, quando considerado apenas os dados consolidados no sistema do Programa Nacional de Imunizações, foram aplicadas 201,9 milhões de doses, sendo 131,9 milhões da primeira dose e 70 milhões da segunda dose. Ainda conforme o painel de vacinação, foram distribuídas 259,4 milhões de doses, sendo entregues 256,4 milhões de doses. Jornal do Brasil. Este é o Jornal do Brasil, eu sou o Anderson Dilkin, sempre agradecendo a sua companhia. As inscrições do Enem 2021 começaram ontem para os estudantes de baixa renda que tiveram isenção da taxa no exame de 2020 e não compareceram às provas. As inscrições podem ser feitas na página do participante sem que seja necessário justificar a ausência no Enem 2020 ou pagar a taxa de inscrição. O prazo vai até 26 de setembro e as inscrições são exclusivas para o Enem impresso. Os isentos ausentes no Enem 2020 também poderão solicitar até o dia 27 de setembro o atendimento especializado e tratamento pelo nome social. Para esse público, as provas do Enem 2021 serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro de 2022, mesma data da realização do Enem para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medidas socioeducativas, que inclui a privação de liberdade. A aplicação das provas nos dias 21 e 28 de novembro deste ano está mantida para todos os participantes que já tiveram a inscrição confirmada no exame, conforme previsto no edital regular. Ao todo, 3.109.762 pessoas foram confirmadas para o Enem 2021 nas duas versões do exame, impresso e digital. Esse foi o menor número de inscrições desde 2005. O Instituto Nacional de Pesquisas, ou melhor, de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, reabriu o prazo de inscrição para os isentos ausentes no Enem 2020, em cumprimento a uma
decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF. A medida foi formalizada ontem em edital complementar publicado no Diário Oficial da União. O valor da taxa de inscrição no Enem é de R$ 85,00 e, pelas regras do primeiro edital, quem teve direito à isenção no Enem 2020, mas faltou à prova, só poderia obter nova gratuidade no Enem 2021 se conseguisse justificar a ausência. As justificativas precisavam ser comprovadas documentalmente, bem como se encaixar nas hipóteses previstas, que incluíam situações como acidentes de trânsito, morte de familiar, emergências médicas e assaltos, entre outros. Entretanto, o STF entendeu que, em razão da pandemia de Covid-19, as provas do ano passado foram aplicadas em um contexto de anormalidade e a exigência de comprovação documental para os ausentes viola diversos preceitos fundamentais, entre eles o do acesso à educação e o de erradicação da pobreza. Além disso, a obrigação imposta pelo edital penaliza os estudantes que fizeram a difícil escolha de faltar às provas para atender às recomendações das autoridades sanitárias de evitar aglomerações. Jornal do Brasil. Eu sou Anderson Dilkin, desde já agradeço a sua companhia. Este é o Jornal do Brasil com as notícias do Brasil e do mundo. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Pandemia do Senado, ouviu na terça-feira o advogado e empresário Marcos Tolentino da Silva, suspeito de ser sócio oculto da Fibbank. A empresa, que não é um banco, concedeu uma garantia financeira de 80,7 milhões de reais a Precisa Medicamentos no contrato da vacina indiana Covaxin do Ministério, ou com o Ministério da Saúde, melhor dizendo. O contrato foi cancelado após denúncias de irregularidades trazidas pela CPI. Tolentino negou qualquer participação no quadro societário do Fibbank, mas não esclareceu sua relação com a empresa. Marcos Tolentino disse que fez parte da Benet Prestadora de Serviços, mas que se desligou do quadro societário há 12 anos. Ele era sócio do grupo de empresas com Edson Benet, já falecido. Segundo Tolentino, por ter imóveis, ativos e precatórios em comum com algumas empresas dessa antiga sociedade, ele possui procuração que ligaria, ou o ligaria, melhor dizendo, ao atual sócio Ricardo Benet. Ao responder a um questionamento do relator do colegiado Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o advogado disse não existir nenhuma procuração para que ele represente a Fibbank. Calheiros contestou a afirmação e exibiu vídeo e documentação que indicam que em 2011 a Benet Prestadora de Serviços passou procuração dando plenos poderes a Tolentino para representar legalmente uma empresa sócia da Fibbank, a Pico do Juazeiro. Segundo o relator, Tolentino é representante, procurador ou administrador das empresas Fibbank, Pico do Juazeiro e MB Iguaçu, em caráter irretratável, sem obrigatoriedade de prestação de contas, o que para ele também caracteriza a propriedade de Tolentino sobre as empresas. O depoente negou qualquer participação nas negociações sobre a Covaxin. Líder do governo, sobre o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas, investigado pela CPI, ele diz que se trata de um conhecido há muitos anos, desde que morou em Curitiba, sendo que até hoje mantém vínculo de respeito, amizade, nada mais do que isso, segundo Tolentino. A comissão investiga também se Barros tem ligação com a CPI, ou melhor, com a Precisa, e se o deputado está envolvido em irregularidades na negociação da Covaxin. O parlamentar nega as acusações. Tolentino acrescentou que conheceu o presidente da República, Jair Bolsonaro, quando o presidente da República ainda era deputado federal. Segundo ele, os dois estiveram juntos em encontros meramente casuais. Em relação aos filhos do presidente, Marcos Tolentino afirmou que conheceu o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, e o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, de eventos políticos e sociais. Tolentino disse não conhecer Jair Renan Bolsonaro. Jornal do Brasil. Seguimos com o Jornal do Brasil nesta quarta-feira, trazendo sempre as notícias do Brasil e do mundo no seu rádio. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, entregou ontem 1,7 milhão de doses da vacina Oxford-AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunizações, PNI, após 2 semanas sem liberar remessas. Parte dessas doses, 50 mil imunizantes, ficará no estado do Rio de Janeiro e o restante seguirá para o Ministério da Saúde em Brasília, ou seguiu já, né? Segundo a Fundação, o maior intervalo entre as remessas
mudanças ocorreu porque o ingrediente farmacêutico ativo IFA, importado para a fabricação da vacina, só chegou no país no final do mês passado. Com um atraso na entrega, alguns estados como São Paulo relataram a falta da AstraZeneca para a aplicação de segunda dose. Com este lote, a Fiocruz contabiliza a entrega de 93,6 milhões de doses ao PNI, sendo 89,6 milhões produzidos, melhor dizendo, no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos e 4 milhões importadas pelo Instituto Serum na Índia. É previsto para esta semana a entrega de uma nova remessa de imunizantes. Assim, o número de doses produzidas no Brasil deve ultrapassar a marca de 100 milhões, contando com as vacinas já entregues e as que ainda estão em produção e controle de qualidade. A previsão foi apresentada pelo gerente do projeto de implementação da vacina Covid-19 em Biomanguinhos, Fábio Henrique Gonçalves, durante a Jornada Nacional de Imunizações. Vamos falar de esporte! Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. Quase 4 anos depois, Nenê está de volta a São Januário. O Vasco anunciou na terça-feira a contratação do meia, que assinou contrato até final do ano que vem, rescindiu com o Fluminense e topou o desafio de ajudar o velho clube a retornar para a Série A. E olha, insatisfeitos com a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, de permitir público em jogos do Flamengo, os demais clubes da Série A querem adiar a rodada no próximo fim de semana, hein? A informação foi publicada inicialmente pelo site UOL. A ideia já havia sido defendida no último Conselho Técnico das equipes da Série A na semana passada e ganhou força após as decisões do STJD nesta terça-feira. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, deixou claro qual é a decisão dos clubes. O Clube Gaúcho enfrenta o Flamengo hoje pela Copa do Brasil e no domingo pelo Brasileiro. Se tiver público em algum jogo, esta é a decisão dos 19 clubes. Decisão através do Conselho Técnico, disse Romildo Bolzan. Os clubes vão pressionar a CBF e o STJD neste sentido. Entendem que a decisão é plenamente baseada no que diz o regulamento da própria competição. A intenção desses clubes, inclusive, é de não ir a campo, não viajarem para a rodada do próximo fim de semana. A mobilização, porém, põe em choque definitivo os 19 clubes da Série A com o Flamengo, que se movimenta há tempos para liberar públicos nos estádios. Como acentuou o vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Nuncen, em entrevista na semana passada, não foram 8, mas 3, né? E mais uma vez com muita facilidade. Tô falando do reencontro após a goleada histórica de um ano atrás entre Bayern de Munique e Barcelona. O Bayern venceu o Barcelona por 3-0 no Camp Nou ontem, na abertura do grupo E da Liga dos Campeões. O goleador Lewandowski deixou sua marca 2 vezes e Müller fez o outro gol dos alemães, que poderiam ter feito muito mais. O time do Barcelona, por sua vez, sequer acertou o gol de Neuer. O Bayern fica na liderança do grupo com 3 pontos, seguido de Benfica e Dinamo de Kiev com 1 ponto cada, após empate por 0-0 na Ucrânia. O Barcelona é o lanterna da chave, zerado. A próxima rodada no fim do mês, dia 29. Os alemães recebem os ucranianos em Munique e o Barça visita o time de Jorge Jesus no Estádio da Luz. Ficamos por aqui com o Placar Esportivo e o Jornal do Brasil. Um grande abraço a todos e até amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil.